Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Vou meditar rapidinho com você, tá? Pode ficar tranquilo que não vai doer nada em mim. Vou pedir que você abra no livro de Levítico, capítulo 6. Livro de Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Os Pentateuco aí, todos os 5 foram escritos por Moisés. E esse livro de Levítico, ele é um manual para o povo israelita e para nós também. Um manual de instrução. Queridos, se cada um aqui de nós andarmos sob a instrução do Senhor, nós não erraremos. Ou a probabilidade de errarmos será bem menos. Porque tudo que eu e você precisamos de orientação está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Há um texto que diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente dá essas cabeçadas na vida, essas trombadas nos muros da vida, é porque não buscamos orientação ou não seguimos aquilo que Deus colocou para que andássemos. Nós é que fazemos as escolhas. Mas Deus sempre instruiu o seu povo, você vai continuar instruindo e nos capacitando. Eu quero meditar um pouquinho com você. Nós temos adotado aqui o ano passado e esse começo de ano, essa palavra motivacional no seu coração, de encorajamento, de fazer com que você caminhe de forma plena em Deus. Que você caminhe de forma ouvindo e praticando a palavra de Deus. Seguindo as orientações, nós atingiremos facilmente o alvo. E a gente sabe que nós estamos nessa caminhada cristã, nós estamos de passagem por esse mundo, nós não ficaremos nessa terra. Assim como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, assim Ele fez comigo, fez com você. E aí há uma caminhada, há um processo de Deus na minha vida e na sua vida constantemente. Então eu quero trazer algumas instruções, algumas lições desse texto, especificamente do livro de Levítico, capítulo 6. Eu só vou querer 2 versículos. Levítico 6, 12 e 13, diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos e amados irmãos, um dos grandes desafios para nós cristãos da igreja pós-moderna, né, que é essa igreja que nós estamos vivendo hoje, vai ser não deixar o fogo do Espírito Santo apagar nos nossos corações. Um dos grandes desafios para nós como igreja vai ser de não deixarmos o fogo do Espírito Santo apagar em nossos corações. A gente sabe que não é fácil o nosso dia a dia, as cobranças do dia a dia, os afazeres do dia a dia, a sobrecarga que tem vindo sobre a vida da igreja, tentando anular essa pessoa linda, maravilhosa que habita dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa que está em constante relacionamento com aqueles que desejam, que querem viver uma vida diferente. E nós, como igreja, nós vivemos uma vida diferente.
Nós já sabemos o que queremos, irmãos. Isso fala de amadurecimento. Deus deseja cada dia mais formar o nosso caráter semelhante ao dele em nós. Mas para isso precisamos estar ligados, estarmos concentrados. Então tem muita coisa hoje tentando nos desconcentrar, tirar o cristão do foco, tirar o cristão do trilho correto. Então está uma mesmice, né? Até eu anotei algo aqui. A igreja primitiva andava debaixo de um temor. E a igreja da atualidade anda atrás de glamour. Temor e glamour. Muitas vezes nós temos invertido aquilo que o Senhor já preparou de antemão para que andássemos em toda a sua palavra, formando cada caráter, cada irmão, cada irmã, Deus trazendo e implantando o caráter de Cristo na vida da igreja. Só que às vezes a gente sai fora do prumo. Nós começamos a olhar para grandes coisas que estão sendo oferecidas e esquecemos que a gente precisa passar pela prensa primeiro. Um processo é uma prensa. O pastor Júnior está estudando aqui pelo menos 2 domingos, e tem mais um domingo. Você que não está vindo, está perdendo. O processo da soberania de Deus. Deus tem algo preparado especificamente para cada cristão. Uma caminhada. A caminhada em Cristo é uma única, mas o propósito para a sua vida é outro. Cada crente foi estabelecido com um propósito, mas você não alcança o propósito se não passar pelo processo. É um processo de Deus, o trabalhar de Deus é necessário. Porque a Bíblia diz que Ele começou a boa obra em vós e é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Então, queridos, nós precisamos estarmos atentos e perseverantes. Então, para eu e você continuarmos nessa caminhada, é importante nós sermos perseverantes. É uma caminhada difícil, mas com Jesus vai dar tudo certo. Então, despertar, encorajar e renovar. Nós precisamos, dia após dia, caminharmos na direção daquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você. Então, qual é o nosso desafio como cristãos para essa igreja pós-moderna? É não deixar o Espírito se apagar. Até a canção que nós cantamos hoje, não deixa o óleo acabar, não deixa o fogo apagar. É comigo e com você essa responsabilidade de nos mantermos com sequência sempre buscando viver o nosso melhor de Deus. Então, no texto lido com base, é dito que o sacerdote do Antigo Testamento era responsável por não deixar que o fogo do altar se apagasse. Essa era uma responsabilidade do sacerdote do Velho Testamento. O que era o papel dele? O fogo já estava sobre o altar. Ele precisava colocar lenha todas as manhãs. Todas as manhãs o sacerdote ia e alimentava o fogo. Todas as manhãs. Então era um papel do sacerdote. Não era todos que podiam entrar lá no tabernáculo e oferecer esse serviço de abastecer de lenha, um serviço sacerdotal. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, lemos que Jesus nos fez reino e sacerdotes para Deus nosso Pai. Como sacerdotes, também somos responsáveis por manter o fogo do Espírito Santo aceso no altar dos nossos corações. Eu e você, na nova aliança com Cristo, Ele estabeleceu reino e sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. Então, alimentar esse fogo, essa presença do Espírito Santo habitando em nós. Queridos, não tem como viver nesse mundo sem o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo e buscar essa intimidade, buscar essa revelação contínua com o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso papel.
sozinhos, nós vamos ser considerados como um cadáver ambulante, porque vai faltar a vida de Deus habitando dentro de nós. Essa ação do Espírito Santo, ela é importante na nossa vida. Então, esse papel hoje, de colocar, de manter a chama do Espírito acesa dentro de mim e de você, é meu e seu. É o nosso papel. Então, eu quero ver com vocês aqui algumas lições sobre como manter o Espírito Santo aceso dentro de nós. Primeira lição que eu quero destacar junto com você é manter uma vida de relacionamento diário e profundo com Deus. Manter, isso é essencial. Manter um relacionamento para não deixarmos o Espírito Santo se apagar. Manter um relacionamento diário e profundo com Deus. Eu quero, para isso, usar Mateus capítulo 25, onde Jesus diz o seguinte, como base aqui para essa primeira lição. Olha o que está dizendo. Mateus 25, de 1 a 4, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As 10 virgens, nesta parábola contada por Jesus, refere à igreja. As 10 virgens. 5 delas não levaram azeite consigo. Sabemos na Bíblia que o azeite tem uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Em Êxodo, capítulo 35, versículo 14, lemos que o azeite era usado para manter a luminária do candelabro acesa. O azeite era usado para manter a luz do candelabro acesa. Era a energia que precisava para projetar luz. Era o azeite, que tem a simbologia do Espírito Santo. Em Provérbios 20, 27 diz o seguinte: a luz do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor, penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Olha a importância do Espírito Santo habitando em nós. Então, o Espírito de Deus comunica com o meu espírito e revela as intenções boas e más minha. E também a Bíblia diz que lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo, ele sonda, ele perscruta as intenções do coração de Deus e revela ao homem. Olha a importância de mantermos o Espírito Santo ativo dentro de nós. O Espírito Santo é o que traz a revelação daquilo que estamos fazendo de errado, sim ou não. Mas daquilo que é o caráter de Deus também transferindo para nós o conhecimento da verdade. Não tem como eu e você aprendermos a verdade da parte de Deus se não for por intermédio do Espírito Santo. Por isso, eu preciso conservar o Espírito vivo, a chama ardendo dentro de mim. Eu preciso dessa conexão diária, irmãos. E o inimigo tem feito de tudo para anular isso, apagar isso na nossa caminhada. Por isso que eu citei aquele exemplo, a igreja pós-moderna, ela está muito, muito atual. Passou em alguns detalhes do limite, explorando coisas que não são mais verdades. Tudo isso já anulando o Espírito Santo, que trará a revelação daquilo que é certo e daquilo que é errado. É o Espírito de Deus que vai fazer isso, mas eu preciso manter essa vida diária, esse relacionamento profundo, não é aquele relacionamento superficial, irmãos. Não é aquela leiturinha de 2 minutos, 1 versículo, 2 versículos. Não é aquela oração rápida, passageira, mas é um tempo de qualidade, de profundidade, valorizando
aquilo que Deus quer que eu e você experimentamos. Que nível de espiritualidade você quer experimentar? Somente o Espírito Santo. E é nós que vamos colocar lenha lá. Essa lenha fala de tempo, né? Essa lenha vai estar falando de investimento, vai estar falando de qualidade do que eu quero com Deus. Então, não perca isso, amada igreja. Seja vigilante, seja essas 5 virgens prudentes, que sabe o que quer. Eu sei para que eu vim, sei para que aquilo que eu quero. Mas eu preciso, como sacerdote, como reino e sacerdote, esse papel importante que nós temos diante de Deus, de ofertar, de oferecer sacrifício, de orar em favor de pessoas, de impor as mãos sobre os enfermos, de ser uma igreja relevante sobre a cidade, precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que nutre uma vida de relacionamento profundo, não é mais ou menos. O quanto você quer de Deus? O tanto que você quer de Deus é o tanto que você vai ter. Quanto mais você busca, mais vida de Deus nós vamos ter. E Deus está querendo isso da sua igreja nesses últimos dias. Não ficar fascinado por coisas, mas ser fascinado pela presença da atuação de Deus na nossa vida. Deus está buscando esse povo para esse relacionamento. Não fantasia, né? Coisa ilusória e realidade. Nós estamos numa realidade com Deus. Precisamos permanecer nessa realidade com Deus. Então, essa luz, né, do Espírito Santo de Deus, ela, estando em nós, vai revelar o coração de Deus para nós, irmãos. Mas nós precisamos, como igreja, buscarmos cada dia mais, nos tornarmos insaciáveis pela presença de Deus. E vamos caminhando, né? No entanto, quando não desenvolvemos um relacionamento diário e profundo com Deus, a nossa lâmpada começa a se apagar. Como resolver isso? Como é que eu resolvo a falta de relacionamento com Deus? Está faltando vontade, ânimo, coragem? Eu preciso desenvolver isso. Quanto mais de Deus, menos de mim. Quanto mais de Deus, menos de mim. Nós precisamos dessa vida relacional com Deus. E isso vai manter a nossa chama acesa. Mantendo a chama acesa. Um texto importante para nós, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não tem como nós andarmos por essa terra se não formos guiados pelo Espírito Santo. Ou vamos ser guiados pelo Espírito Santo, ou vamos ser guiados por nós mesmos. Mas essa busca nós precisamos desenvolver. Então, o que Deus espera da sua igreja nesse último tempo é uma vida de desenvolvimento, de cumplicidade com o Espírito Santo, buscando ouvir o que Deus deseja para que possamos realizar sobre essa terra. A segunda lição que aprendemos está aí dentro do mesmo texto, é valorizar a nossa vida espiritual. Valorizar nossa vida espiritual. Às vezes, irmãos, eu olho para um número grande de irmãos e parece que não está nem aí, uma vida indiferente, sossegadão, largadão, não se envolve, indiferente. Esse é o maior pecado, um dos maiores pecados, o pecado da indiferença. É quando Deus fala algo, quando Deus está ensinando, quando Deus está tentando fazer alguma coisa poderosa na nossa vida, eu não estou nem aí. Não me envolvo, não quero mais me envolver. Já envolvi suficiente, não precisa mais. Isso é uma das formas de apagar o Espírito Santo. E o que diz lá em Tessalonicenses 5,19? Não apagueis o Espírito. Nós podemos fazer isso quando nós o tratamos com indiferença. Quando nós não estamos atentos para aquilo que Deus quer. Deus não mudou, sua palavra não mudou. E às vezes, como igreja, a gente quer uma mudança radical, né? E acaba extrapolando, saindo
do eixo. E Deus quer nos conservar aí de uma forma como Ele começou. Deus não vai mudar nenhum dos seus princípios para agradar ser humano nenhum. Deus vai se manter reto e fiel e santo. Então, olha só. Então, a segunda lição que nós encontramos aí, não deixa o fogo apagar. Fique vigilante, valoriza isso, valoriza a salvação que você recebeu de Jesus. Eu lembro quando Davi, lá no capítulo 51, quando ele comete aquele pecado terrível com Betseba, ele pede duas coisas para Deus: não tirar a alegria da salvação e que o Senhor não tirasse o espírito dele. Sem o Espírito Santo, nós morremos. Nós vamos andar por vontade própria e vamos só cada vez para o buraco. Davi sabia disso. Davi sabia o quão valor tinha a presença de Deus na vida dele. E muitas vezes nós tratamos Deus como um empregado, quando nós queremos Ele. Então, essa valorização da salvação é olhar para Jesus e ver o preço que foi pago. E começar a desenvolver um caráter semelhante ao do senhorio de Cristo, valorizando o que Ele valoriza. Um povo focado na excelência da obra da cruz do Calvário, que foi uma vez por todas. E uma eternidade ganha em Jesus, uma vida eterna. Isso é valorizar a salvação. Se nós pedimos, olha onde você estava e olha onde você está hoje, melhorou ou piorou? A obra, ela é completa, ela é maravilhosa, ela é linda. Jesus trabalha a minha vida e a sua vida, lapidando um brilhante poderoso nas mãos. Tamanho preço que foi pago na cruz, a sua última gota de sangue. Investiu tudo. E às vezes a gente trata como um ser qualquer. Então é importante para mantermos a chama acesa dentro de nós, o Espírito Santo. Essa conexão de valorização pela obra que Jesus já fez no Calvário, de uma vez por todas. Ele nos transformou pelo seu poder. Éramos filhos do diabo e hoje somos filhos de Deus. Não vou valorizar isso, irmãos. Não vou investir, como a música fala, né? Gastar os meus dias, investir os meus dias. Isso é valorizar a salvação. Não é tratar como algo desleixado, como algo que aconteceu. Houve um preço muito alto que foi pago para eu ser indiferente de forma alguma. Então valoriza isso, irmãos. Valoriza a salvação. Olha só o versículo, o capítulo 25, do 5 em diante. E tardando o noivo foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, pegaram as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e também a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Então, sobre valorizar, o texto diz que as 5 virgens prudentes haviam preparado suas lâmpadas, mas 5 virgens insensatas estavam despreparadas e, consequentemente, as suas lâmpadas apagadas. Certamente o motivo do desespero dessas 5 virgens insensatas foi a falta de prioridade na vida espiritual. O que tem valor para você? O que é mais de valor para você? Onde você tem gastado os seus dias? Isso está falando conosco. Não é nem uma palavra dura, mas é para a gente pensar, irmãos. Que nós estamos valorizando a salvação. E às vezes eu vejo uns irmãos vivendo de qualquer maneira, fazendo o que dá na telha. E aí vem as consequências pesadas. Então é hora da gente vigiar e ver, Deus, como é que está o nível do meu azeite?
o nível das minhas lenhas que eu tenho colocado, investido tempo, agradecendo, louvando a Deus pelo que já fez, está fazendo e ainda vai fazer. É para nós, igreja perseverante, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas saber aonde você quer chegar, O tempo está curto, o texto está falando sobre isso. À meia-noite, olha, chegou o noivo, vou sair ao seu encontro, e aí? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho sido sacerdote mesmo? Tenho entrado no Santo dos Santos e ficado lá? É para pensarmos, irmãos. A vida cristã é muito fácil. É dura, mas é fácil. Basta se submeter. Nossa pior briga é brigar com a gente mesmo. Você quer uma coisa, a sua carne quer uma coisa e o Espírito quer outra. Essa é a nossa maior briga. Mas quando você morre para tudo isso, você vai morrendo para isso, vivendo para Cristo, morrendo para o mundo, vivendo para Cristo, vai ficando fácil. Tem irmãos que literalmente vivem pela fé, clamando diante de Deus. Pede para Deus e Deus supre. Como que era a vida do Senhor Jesus? Abastado, carro de luxo, Rolex, dinheiro na conta, palácios. Jesus nunca teve nada disso. A Bíblia diz que Deus o sustentava. Ele cumpriu com o seu plano e o propósito. Todos os heróis da Bíblia cumpriram com o seu plano e propósito. Mas porque se sujeitaram à vontade e à soberania do Deus eterno. A igreja não anda do jeito que ela acha que tem que andar. A igreja anda sob a palavra. E é um papel individual também, irmãos. Eu não tenho como ficar corrigindo e estando um do lado de um. Só tem um que faz isso. O Espírito Santo de Deus. Ele molda você, Ele trabalha você, Ele instrui você, Ele capacita você, Ele coloca em ordem aquilo que está em desordem. Tem que valorizar isso. Nós somos crentes, crente. E precisamos permanecer como crente. Se vacilar, vai ficar, queridos. Então, é para nós a palavra. Nós precisamos manter a chama acesa. O Espírito Santo vibrante dentro de você. O sorriso conquistador que o Espírito Santo tem. O abraço abrasador, transformador do Espírito Santo. Tem alguém ao seu lado, no seu vizinho, que só precisa de um sorriso diferente, e você cativou. Seu vizinho precisa de um abraço, de uma atenção. Fala para mim, o que está pegando? Às vezes só a terapia do ouvir funciona. Ouça, tira um tempinho. Mas se eu não estiver no Espírito, eu vou querer matar aquela pessoa. Então nós precisamos regozijar no Espírito. E por último, vou dar uma corridinha aqui, né? Por último, última lição para nós. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Faça uma análise, uma retrospectiva, para ver se o fogo ainda está aceso. Dá uma pensada, isso é bom fazer. Deus, como é que está o meu fogo da Tua presença, o fogo do Teu Espírito em mim? Continua aceso ou já se apagou? O fogo de Deus está aceso ou já se apagou? Olha o que está dizendo o versículo 10 das 10 virgens aí. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas.
e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem a hora e nem o dia em que o Senhor virá. Que decepção, irmãos. Decepção para muitos que caminharam anos na vida cristã e resolveram abandonar. Não vigiaram com relação ao relacionamento, à vida com Deus. Esse crente careta aí, larga a mão de ser careta, rapaz, vai curtir a vida, vai bagunçar, cara. Se mata no pecado, aí a hora que não der mais, você vem, ô, Senhor, me arrepende. E se não der tempo? E se não der tempo? Eu estou falando de perseverança, vigilância, gratidão, contentamento. Tudo isso é uma vida no Espírito Santo. Como mencionamos na antiga aliança, a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar era do sacerdote. Hoje, como cristãos, somos sacerdotes de Deus e responsáveis por manter a chama do Espírito Santo aceso dentro dos nossos corações. A responsabilidade é sua, porque o Espírito está disponível. Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Vou pedir que você se coloque de pé. Vamos fazer esse exame, irmãos. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida com Deus para continuarmos 2026? Deus tem grandes expectativas para com as pessoas, para com a igreja. Deus quer que a igreja funcione, mas não de qualquer jeito. O Senhor é um Deus de ordem. Ele tem um padrão. Deus deixou um padrão. Não regras, mas um modelo. Deus é santo e quer que os seus filhos se tornem santos. Então, enquanto cantamos essa canção, vamos fazer ó Deus, eu quero que nesse ano eu quero ser diferente. Eu não quero esquivar da minha responsabilidade, mas eu quero trazer a minha consciência agora que eu quero viver o meu melhor para o Senhor. Quero me relacionar contigo, ter uma vida de relacionamento, e eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que não sobre nada, irmãos, nada de espaço na sua vida. Pensa num copo cheio d'água agora. Ele vai transbordar, mas estar pela metade não. Então o Espírito de Deus vai estar fazendo isso, enquanto você vai revendo, fala, Deus, eu quero ser produtivo. Eu não quero simplesmente olhar para aquilo que o Senhor fez e não valorizar a obra da salvação. Se aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus parentes. Deus quer começar algo novo a partir de hoje. Coloca aí o seu coração, a sua vida diante de Deus. Eu quero orar por você.